visuais, políticas, pessoais, estéticas e de todas as linguagens criativas. Seja figurino, moda, artes plásticas, cinema, rua, grafite, música, literatura, teatro, dança, escultura, desenho. Ó. Sério? Mas é muita referência para pensar em ter. E organizar, então? Eu não tenho tempo. Realmente não sei o que vale a pena guardar, ou mostrar, ou dizer. Se eu esquecer algo importantíssimo? Que diferencial ou importância você dá a determinadas coisas para chamá-las de referência, ao invés de outras? Como é que eu vou falar, por exemplo, do tom dessas orquídeas que eu comprei no supermercado? Ontem era de uma cor, do toque, da seda do toque. Isso é uma referência? Certas coisas a gente não consegue traduzir. É como falar do mar. Falar de uma coisa é como calar outros mistérios. Existe um outro mundo dentro do mar. Mas ninguém conhece esse mundo tão bem quanto a terra aqui fora. E eu não sei falar do mar. Não sei falar do mar. Sobre referências literárias, por exemplo. Eu poderia citar um monte de nomes. Quer dizer, eu não. Sejamos honestos. Eu nem li tanto assim. O razoável para uma moça latino-americana, vinda do interior de uma cidade que não tinha livraria. E ainda não tem. Por isso eu tropeçava tanto nos astros. Você não queria referências? Salve Belchior e Caetano Veloso. A última música era Astros, eu acho. Tropeçava nos astros, desastrada. Quase não tínhamos livros em casa. E a cidade não tinha livraria. Bom, curiosamente minha cidade se chama Espera Feliz, né? E continua não tendo livraria, né? Tem um texto da Clarice Lispector que diz sobre dar nomes à mistura de sentimentos. Acho que explica bem isso. Parafraseando. Que nome se dá ao sentimento de quando a gente ganha um presente de quem a gente não gosta? Eu não sei se é verdade. Isso era só um exemplo, né, no texto dela, mas eu me sentia mais ou menos assim com a referência, né? Que nome? Traduzível. Eu não sei se você sabe que nome dá as coisas, o que jogar fora, o que deixar, o que vai ficar. Não sei. Porque você pode pensar que o termo referência remete à catalogação, que eu já me acostumei a fazer na faculdade ou em outro lugar. Sim, em parte. Basta lembrar da expressão referências bibliográficas, tão querida pelos universitários. Claro que esse não é o tipo de referência única, né, que a gente conhece. Aliás, nisso reside outro problema. Quase qualquer coisa pode ser uma referência. Ou, em outras palavras, não importa o objeto da referência, mas a verdade da escolha dessa referência para o sujeito.
Quem nunca se apaixonou por um artista, uma música, livro, objeto, filme, cena, foto, exposição, performance, cor, grampo, montanha, país, caixa fóssil, etc. ad infinito? Deus. Se aquilo te revira por dentro, para fora, por meio, você fica louco e feliz, louco e feliz, louco e feliz, cada vez mais louco e feliz, e quer espalhar aquilo para o mundo inteiro, que aquilo é grande e não cabe dentro de você mais. É como se você quisesse viver o eterno retorno, de que o Nietzsche falava em algum lugar que eu não lembro, que eu não li, ou se não lembro, mas você consegue viver isso. Como é que você vai explicar isso? Numa referência. Referência. Não sabe. Eu acho. Então eu toco nesse ponto que também dificulta. A questão dos afetos. Às vezes é difícil falar de referência, porque falar de amor pode machucar. Porque pra mim, no fim das contas, referência boa mesmo vem da alma. E se eu conseguisse dobrar isso, seria melhor, claro. Daquela parte nossa que acelera, para, dói, diante daquilo. Você fica igual abestalhado, até se recuperar do espanto. Então aquilo vira referência. Mais uma estrelinha no seu céu de luz. É um buraco negro, né? Depende do dia, né? Depende da pessoa, do aço, do regente, enfim. Isso não acontece com todas as referências. Pelo menos comigo. Mas dessas referências apaixonadas, é difícil falar pelo excesso de alma, das outras é difícil falar pela falta de alma. Você fica ponderando quem fica e quem sai, igual se fosse uma escalação de time de futebol, sabe? Afinal de contas, você vai usar, né, essas costuras de referências, né, essa roupa imaginária, né? Eu chamaria de roupa sobre a pele, que é até o nome que eu dei para isso que eu estou escrevendo, que eu estou lendo, ou talvez quase lendo. Me falaram que era para ler, eu ia decorar, mas falaram que era para ler, eu li, né? Estou lendo. Você tem que gostar dessa roupa primeiro, antes de qualquer outra pessoa, né? Mas não seria nada ruim se as outras pessoas também gostassem, né? Então você faz a sua escalação do seu time de futebol com suas referências. Então, pelo menos assim eu penso. Ou não. Bom, o negócio é que você me armou uma verdadeira arapuca, né? Vocês, depende do ponto de vista. Esse papo de falar as minhas referências, assim, no espaço de pesquisa sobre figurino, eu teria mesmo que falar de mim. Mas eu vou tentar. Avisando a todos que acabou de passar um tsunami na minha vida, levando praticamente tudo, menos eu. Acho que sobrou essencial, né? De certa forma. Meu ex-marido, que foi embora também, levou, o vento levou. Eu agradeço ao destino, porque a gente sempre deve agradecer ao destino. Ou ao que quer que seja. Ele dizia que eu gostava de ler um texto para os meus amigos quando iam lá em casa. E esse texto, por acaso, foi escrito por uma referência minha. É uma referência de um escritor que pega o leitor pela jugular, não sei se alguém conhece ele. Ele é muito citado por pessoas que não leem ele. Eu falo leem ele, eu sei português, eu gosto de falar errado mesmo, tá, gente? Caio Fernando Abreu.
Então, em homenagem, eu vou fazer aqui de minha casa e vou fazer a mesma coisa. Vou ler esse texto. Em homenagem ao tsunami, né? Primeiro você cai num poço. Mas não é ruim cair num poço assim de repente? No começo é. Mas você logo começa a curtir as pedras do poço. O limo do poço. A umidade do poço. A água do poço. A terra do poço. O cheiro do poço. Poço. Mas não é ruim a gente entrando nos poços sem fim, a gente não morre. A gente não sente medo. A gente sente um pouco de medo, mas não dói. Mas a gente não morre. A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar no outro. E depois, no fundo do poço, você vai descobrir que os poços vai fluir. Eu não sei se eu saí. Porque são vários poços. Mas pelo menos deve ter chegado a um novo patamar mais digno. Porque eu cavei. Como uma matilha de cães. Um sangue no sabugo da unha que eu não tinha mais. Eu cavei sangrando. Eu cavaria até a merda se fosse preciso. Eu precisava achar uma saída, mesmo se Deus não me ouvisse. Hoje eu agradeço, a cada dia mais, meu cavalo, toda a dor que ele trouxe. Sou grata por cada choro que terminou seco de tanto chorar. A culpa não é do outro, claro. Seria muito infantil atribuir meu sofrimento à ausência do outro. O que quero dizer é que o isolamento me fez forte, entende? Não tendo com quem contar além da divindade, você escolhe entre morrer ou lutar sozinho. É como aquela citação famosa do filme Perdas e Danos, do Vermelho. As pessoas que sofrem são perigosas, porque elas aguentam. Nunca vou esquecer essa frase. E como o Caio e Fernanda contou, a gente morre um pouco em cada poço. Bruxo! Sinto que algo morreu por dentro. Resquício talvez do esvaziamento. Eu vou explicar. Eu suspeito que quando a gente dói demais, não sobra muito espaço por dentro. Porque a gente começa a jogar muita coisa fora para caber a dor. Depois que ela passa, a gente fica meio vazio. Mas a vantagem do vazio é que você pode encher do que você quiser. Dentro do poço, principalmente, eu sempre ouvi muita música. Eu acho que eu tenho que agradecer a vários músicos que me acompanharam sem saber. Lembrei da última música do Chico, com a qual sumei. Aliás, ele é uma referência à parte. Eu ainda lembro um instante. Isso aqui eu não vou nem ler. Quando eu vi pela primeira vez o Chico,
Eu estava no quarto dos meus irmãos. Tinha uma TV preto e branco. E ele cantava e tocava, ele violão. Eu era uma criança. E era tão lindo, tão. Comecei a chorar. Nunca mais parei de ouvir. Nunca mais. Anos depois eu estava numa fila do Palácio das Artes para comprar ingresso para o show carioca. 3 horas da manhã, acabaram os ingressos, eu estava na fila. E falaram para mim e para mais, sei lá, mais 30 pessoas que tinham sobrado só. Que sorte, né? Que se ele fizesse outro show em BH, nós seríamos os primeiros a comprar ingresso, teríamos prioridade, olha que legal. Se ele fizesse um show extra, né? Só que ele fez. E eu tive a oportunidade de comprar para a primeira fileira. Mas eu não tive coragem de comprar para a primeira fileira. Que eu ia sozinha e fiquei com vergonha. Comprei para a segunda. Com um detalhe. Comprei um vestido vermelho para ver se o Chico me via. E secretamente eu queria ir ao camarim para ver o Chico. Só que aí essa tentativa foi frustrada porque antes do final umas 3 ou 4 pessoas invadiram o palco para tentar entrar no camarim. E eu fui obrigada a me resignar a não tentar entrar no camarim. Foi muito bonito o show. Chico lindo sempre, claro. Enfim. Não sei se eu esqueci alguma coisa que estava aqui. Ah, sim. Vou torturar vocês todos. Cantando uma música do Chico. Uma diferença. Não é ele que está cantando aqui. Tenta adivinhar quem está cantando. Sem ser eu. Opa, não é essa. A música chama Baioque. Por que essa música? Já até para falar da minha roupa sob a pele, essa música fala muito de mim. Se cuide, e não for meu irmão, meu canto, punhalada, não conhece o perdão. Eu rio, ando eu rio, rio seco, como é seco o sertão. Meu sorriso é uma fenda parada no chão. Eu choro, quando eu choro. É uma enchente, surpreendendo o verão. É o inverno, de repente, inundando o sertão. Quando eu amo, eu devoro todo o meu coração. Eu odeio, eu adoro, numa mesma oração. Quando eu canto, ame, quero seguir definhando sol a sol.
Me leva daqui, eu quero partir, requebrando rock and roll. Nem quero saber como se dança o baião. Eu quero um lugar cinema, cinema e televisão. Que se cuide quem não for meu irmão. O meu canto, punhalada, conhece o perdão. Lembrei de outro moço. Morreu esse ano. Alguém adivinha? Janeiro. David Bowie. Cantor, compositor, produtor, ícone de moda, de ideias, comportamento, ator. Não me lembro quando comecei a ouvir, uns 10 anos. Um colega de faculdade me apresentou. Em 2011, em Goiânia, onde eu morei um ano, eu estava ouvindo uma coletânea do David Bowie em casa, ia sair. Enquanto isso, um homem saía da aula de natação em outro ponto da cidade, e ele ia ao mesmo lugar que eu. A gente conversou e ele me deu carona para casa. Quando eu entrei no carro, ele ligou o som. This is ground control to Major Tom. You really made a great. You really made a great. And the papers want to know. Foi suficiente, né? A gente viveu uma conturbada relação aí que incluiu mudanças de uma cidade para outra, quase um casamento. Mas eu não permiti que essa experiência de referência, né, fosse arrancada de mim quando acabou. Eu continuei ouvindo e continuo, inclusive até mais. Eu brinco que a nossa música, que era, a gente tinha a nossa música, agora é minha e eu vou cantar pro amor que eu quiser e foda-se. E em homenagem a isso eu vou cantar o refrão. If our love song could fly over mountains. Alguém conhece? Absolute Beginners. Até a inesperada notícia da morte, meu mito, eu achava que eu seria surpreendida por uma última turnê. A minha história com essa figura é mais do que ambígua. Talvez até para combinar com a própria personalidade dele. Se eu pudesse ser outra pessoa, eu queria ser o David Bowie. Modesta, né? Queria ser o David Bowie. Sonho é sonho, não paga imposto. Ao mesmo tempo, vagamente, ou talvez mais que isso. Diferente disso, eu desejava como parceiro sexual. Ele sendo o homem cis, digamos. Mas eu não sei se eu na forma de mulher cis. Nem eu me entendo.
lembrando que o Bowie, ele foi um dos primeiros que ele levantou questões mesmo ligadas à orientação sexual e à identidade de gênero fluidas. Inclusive criou personagens que personificavam isso, como o roqueiro extraterrestre, bissexual, Ziggy Stardust. E eu sempre gostei de personagens. Talvez por isso o teatro sempre me atraiu desde muito cedo. Na primeira peça que eu assisti, Viagem no Barquinho, eu tinha, sei lá, 7 anos, no Lions Club da minha cidadezinha, Espera Feliz. E eu fiquei abestalhada com um tule de azul, que era um rio, onde passava o barco. Mas hoje eu confesso que minhas preferências ganharam uma sombra, digamos. Efeitos do tempo, talvez. Confesso minha atração pelos vilões de ficção. Tem neles qualquer coisa de crime e castigo, válvula de desejo reprimido e autopunição. A gente sabe que costuma ser mais comum os vilões se funem no final. A regra não está escrita, mas deve ser um acordo de cavalheiros para garantir que o bem sempre vença. Uma moral judaico-cristã. Será que a gente precisa disso? Talvez, né? Bom, um dos meus vilões preferidos é o Coringa. Ele é bizarro, mas também ambíguo, né? Humano, talvez, algumas vezes. É um insano, de certa forma é um psicopata, mas ele desperta a curiosidade, porque pelo histórico ele teve um trauma, e com a vantagem de não me cortar em pedacinhos como um psicopata normal faria se fosse real. E as suas habilidades são mentais e não físicas, né? O que dá uma vantagem, na minha opinião, para ele em relação aos outros vilões. Eu cheguei a colocar o Coringa como foto de perfil minha no Facebook uma vez, mas aí eu tirei com medo de assustar a minha avó, que tem 81 anos. Aí eu fiz um poema em homenagem a ele, que é uma conversa. Voz alta. Ela me disse que vinha ontem. E não quis ficar? Só uma parte. Só uma parte? Léo? Está no porta-luvas. E outra coisa que eu fiquei pensando é quando a referência não bate. Quando eu estava na faculdade, surgiu a questão de se eu era ou não hippie. Uma aluna perguntou isso num grupinho de discussão. E eu imagino que é por causa das roupas que eu usava, por conta do meu jeito meio assim, tô nem aí, que na verdade era um esconderijo perfeito para uma timidez acachapante que eu tinha. Não me incomodava ser chamada de hippie, mas eu não era. Hoje eu penso, será que se eu me vestisse de forma diferente e assumisse uma espécie de espírito da roupa que eu estivesse vestindo, seria diferente? Ou se vestisse com um espírito diferente? Não sei se espíritos passeiam por roupas. Eu não creio em bruxas. Pero Gertrudes me acompanhou por 4 longos anos. Gertrudes era uma bolsa azul que eu tinha. Mas eu tenho uma confissão a fazer. Outra, né? Porque isso aqui é puro confessionário que eu estou fazendo. Eu estava morrendo de medo de falar esse tanto de coisa que eu escrevi. Essa é a minha confissão. Então, para provar isso, né? Em homenagem, né, a esse fato, eu vou fazer uma coisa mais ridícula ainda. Vou ler um péssimo poema que eu cometi há muitos anos atrás, ele é horrível.
para mostrar, né, como é que a gente muda de referência e uma referência você passa a não se ver mais em referenciais antigos. Que esse texto é sobre isso, sobre referências? Não. Os textinhos que a gente escreve são um exemplo disso muitas vezes. Então, provando para mim, de uma vez por todas, que eu não tenho medo do ridículo! Zanzibar. Visto meu terno e meu rosto. Entrei na máquina, como quase todos. Almoço jornais e memorandos. Vejo as pessoas brancamente. Estou normal e comum. Isopor inodoro dos sonhos transformados em férias de 30 dias. Minha vida, agora fumê, cantarola apenas nos intervalos. Grama no passeio, musgo chinfrio. Mas sei que ainda levo leve a mala antiga de Fernando Pessoa. Eu me vejo fora da janela, longe dos vendedores de balas que não estão lá para roubar. Para não crer na morte, inventei o exílio, sonhando com Zanzibar. É isso. Mas você não falou de você. Você gosta da sua roupa sobre a pele?